Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube com vídeo. Vai lá no nosso canal do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho do YouTube e também no Spotify. Você consegue ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente lançar um novo episódio do nosso podcast Aprender e Empreender. E você vai ficar a par de todo o nosso conteúdo e ajudar a espalhar essa onda de empreendedorismo, que é a salvação do Brasil, é a salvação do mundo. Aproveitando aqui o assunto de hoje, para a gente falar sobre a nossa plataforma Star Cursos, né? Então, você, olha que bacana que eu tenho aqui, você, fisioterapeuta, que tem interesse em fazer um aprendizado contínuo, né? E acredita que o seu tempo é um fator limitante, decisivo, que tal você conhecer lá a nossa Star Cursos? Nela a gente já está com mais de 60 cursos, onde você paga uma assinatura mensal e consegue se atualizar no intervalo entre pacientes, no transporte público, dentro do carro, escutando, e você consegue aí se atualizar. Junte-se aos mais de 10 mil fisioterapeutas que já aderiram aos nossos cursos. Acesse o nosso site, saiba mais e fique por dentro. O meu convidado de hoje é um grande amigo, um cara que é uma rotina, a gente ouviu o nome dele aqui no consultório, porque a gente troca bastante paciente, é um cara que eu tenho a honra de dividir meu dia a dia clínico com ele, enfrentando os mesmos desafios aí, cada um na sua especialidade, sempre entendendo o respeito que a gente tem pelo colega e essa parceria que talvez seja a fórmula para a gente conseguir tirar o melhor resultado, né, final para o paciente. Afinal de contas, a gente tem que transformar aqui todo o conhecimento gerado pelos cientistas, pela ciência, que são colocados em portais, em revistas indexadas, em papers. A gente tem que pegar esse conhecimento e transformar em benefício real na vida do paciente. Então, meu convidado de hoje é médico ortopedista, ele é mestre, doutor e pós-doutor pela Santa Casa de São Paulo, tem mais de 45 publicações em revistas médicas indexadas, é médico do Hospital Albert Einstein, e meu convidado é o doutor Alberto Gottfried. Bem-vindo, Beto. Hélio, tudo bem? Olá a todos, né? Sabe que eu sou um pouco dinossauro aqui da tecnologia de podcast, mas eu adoro a ferramenta. A gente mora em São Paulo aqui, a gente perde um tempo danado no trânsito, e eu descobri alguns, vira e mexe alguém um paciente, alguém me fala, "Meu, escuta isso daqui." E é fantástico passar meia hora, 40 minutos ouvindo coisas que agregam e somam. Então, eu espero que esse seja mais um capítulo desse na vida de quem investir 30 minutos, uma hora com a gente aqui, o tempo que durasse a nossa conversa. Muito obrigado, viu, Hélio, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu sou seu fã, já te falei isso. E a gente aprende muito, né? Assim, não só compartilhando pacientes, mas acompanhando você também na sua trajetória ali nas redes sociais. Legal. E é muito interessante, a gente fala para um público aqui de fisioterapeutas, geralmente fisioterapeutas da área musculoesquelética, então já era um desejo antigo trazer um médico ortopedista aqui para falar com a gente, já falei com outros médicos de outras especialidades, mas considero hoje um marco do nosso podcast, poder ouvir aqui um ortopedista, trazer a visão, né, como ninguém pode enxergar a sua vida, a sua profissão e o seu lado do balcão, olhando para fisioterapeutas do outro lado. Eu acho importante trazer você para a gente escutar realmente, né, o que um ortopedista conceituado em São Paulo acha dos fisioterapeutas, o que ele acha que é fisioterapia, o que ele acha que é um fisioterapeuta, o que esse cara acha que a gente faz, né? E esse diálogo que a gente tem que fazer com as profissões talvez seja um ponto ainda a ser lapidado, né? A gente vê que em muitos momentos onde a gente poderia ter uma interação maior, por exemplo,
a gente não consegue, a gente não tem esse canal ainda, né? A gente tem lá, a gente já se encontrou em alguns congressos, curso da Spine e tal, mas não são comuns os fóruns onde você tenha a confrontação de ideias, e a discussão, e o debate, e a livre discussão em alto nível entre profissionais de profissões diferentes. Então, eu vou começar com você, Beto, perguntando por que você fez medicina? O que aconteceu com você que você decidiu virar médico? Cara, essa pergunta é muito boa, porque quando eu tinha 17 anos, né, eu não sabia se eu queria ser médico ou músico. É, Realmente, roqueiro, né? Guitarrista, isso era tal. um barulho na minha cabeça. Assim, eu sou filho de médico, né? Sem dúvida isso influenciou. Meu pai é psiquiatra, eu cresci em Santos, e sempre vi o amor que ele tinha pela profissão. Ele realmente, até hoje, né? Meu pai até hoje ele é um viciado em medicina. Então é impossível falar que isso não influencia um filho, né? Você crescer vendo isso, a realização profissional, eu acho que isso influencia, embora ele nunca tenha falado, filho, vá fazer isso ou vá fazer aquilo. Muito pelo contrário. Eu tinha 17 anos, tinha uma banda de rock and roll, achava que podia ser o dono do mundo. Era uma banda legal, mas olhando para trás agora, acho que fiz uma ótima escolha, que provavelmente não ia dar em muita coisa, né? Mas eu lembro que em um momento eu falei para ele, pai, eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou, escolhe o que você achar melhor. Olha que perigo um pai falar isso para um filho de 17 anos, né? É. Vai tranquilo, faz o que você achar melhor. E aí, no final, acabei pesando, né? Fiz um ano de cursinho bem pesado até. Eu confesso que no colegial não me preparei como deveria para um vestibular de medicina, então eu acabei concentrando isso num ano de cursinho que foi eu estudei mais do que eu imaginei que uma pessoa pudesse estudar nessa vida, cara. Foi um negócio enlouquecedor, mas aí deu certo, né? Passei na faculdade. A primeira coisa que eu fiz assim que eu entrei na faculdade foi entrar numa banda de rock que já tinha na faculdade. Chamava Doutores do Rock. E aí, coincidentemente, um dos guitarristas era uma banda que ela vinha meio que se renovando todo ano. Uhum. E aí entrava um calouro, saía um veterano, e aí naquele ano tinha saído um cara super bom, um guitarrista super bom, tinha se formado e precisava de alguém. Aí eu falei, caramba, aí eu fui lá, todo humilde, careca, moecano, loiro, né? O calouro da medicina mudou. Na minha época era pesado o negócio. Coisas que melhoraram na vida, isso e jovem não beber e dirigir, que na minha época era um negócio muito frequente. Acho que a gente evoluiu nesse sentido. A gente involuiu em outras, mas evoluiu nesse. Aí, cara, fui lá, levei meu amplificador, fiz um teste, gostaram e beleza, passei na banda. Então, isso me confortou um pouco o coração, porque quando eu entrei na faculdade, aquele negócio meio, putz, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? E aí, com o passar do tempo, hoje eu tenho certeza, eu toco até hoje, tenho banda até hoje, mas tenho certeza que foi uma decisão acertada, né? Eu acho que a história é essa. Pô, muito legal, né? É uma decisão que a gente tem que tomar muito cedo na vida e sem bagagem, né? E a impressão que dá é que tem que ser uma escolha só, né? Que você não pode errar, né? E a gente vê hoje gente mudando de profissão aos 40, aos 50, aos 60, e não precisava ser tão determinante assim, né? A gente poderia talvez escolher isso com mais tranquilidade, mas que bom, né? Ainda bem que eu acho que foi bom você ter escolhido medicina. Primeiro que você ficou bom no negócio e segundo que dá para você continuar sendo músico, né? Total. Você teria que ter abandonado a medicina para virar músico. Agora, se você fez medicina, dá para você tocar ainda de vez em quando, se divertir. E existe uma tradição de médicos terem bandas assim, né? Eu atendo o Geraldo Busato aqui também. O Busato também é baixista de uma banda, tal, e é psiquiatra. Então tem muito esse negócio, né? Isso a gente vê hoje, mas não com 17 anos, você não enxerga isso. Não enxerga, não São enxerga. coisas excludentes, assim, cara. Ou eu vou ser médico, ou eu vou ser músico. Não dá para ser as duas Não coisas, dá né? para ser as duas coisas. É muito Esse é o louco caso. isso. Muito legal. E aí eu queria falar com você, nossa maior parte da audiência é de fisioterapeutas, e eu queria perguntar para um médico ortopedista de maneira bem pragmática. Beto, você pode falar o que você quiser, tá? Aqui a gente não tem papas na língua, a gente não tem, ninguém vai ficar melindrado, tá? Falo mesmo, sabe que eu falo, né? Se Pode ficar vai perguntar o que ficar quiser.
Se ficar, fiquem comigo, porque fui eu que dei a liberdade pro convidado. Para você, o que que é fisioterapia, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, fisioterapia, sem puxar sardinha, nem puxar saco, porque, enfim, verdade total aqui de coração. Fisioterapia é uma parte indissociável do meu tratamento. O ortopedista não vive sem fisioterapia. Uhum, Isso é uma coisa que se aprende já na residência, né? Por exemplo, no pavilhão Fernandinho Simons, aqui na Santa Casa, uhum, cara, a fisio fica junto com a ortopedia, participa de tudo, participa dos ambulatórios. uhum, Nosso ambulatório de coluna sempre tem fisioterapeutas. uhum, E eu acho isso super normal, a gente troca figurinhas desde lá. Então, a gente já aprende do zero que a fisioterapia é um braço da nossa área. uhum. Se você não pensa assim, cara, você tem que revisar seus conceitos. Tá? E assim, mas pelo que eu vejo, assim, isso é um lugar comum entre os ortopedistas. A gente sabe disso desde o começo, né? Uhum, Porque o tratamento, na verdade, ele não termina no meu consultório. Pelo contrário, né? Eu me coloco num papel ali de entender o que está acontecendo, fazer o diagnóstico. Eu me coloco nesse papel. uhum, Eu sei que cada um tem a sua função, nem sempre eu acerto, eu estou sempre disposto a discutir. Já errei várias vezes e já voltei atrás e agradeço pelo físio que me liga e debate isso. E não abaixa a cabeça e aceita e conversa com o colega dele: olha, o médico falou coisa errada, eu vou fazer porque ele mandou, ou vou fazer uma coisa diferente e não vou avisar ele, o que também é muito desagradável. uhum, uhum, Mas, assim, na maioria das vezes, né, modéstia à parte, a gente acerta o diagnóstico. E eu acho que esse é um momento, é uma coisa crucial ali no meu consultório, né? Porque eu tenho, em geral, meia hora, 40 minutos para cada paciente, o que eu não acho nem pouco nem muito, eu acho um tempo bem razoável. Eu consigo modular isso, tem gente que eu consigo matar em menos, tem gente que eu preciso do dobro. uhum, Mas eu consigo dar um norte para o negócio. Ou uhum. seja, a primeira pergunta que eu faço é: esse paciente precisa de um ortopedista ou ele está no consultório errado? Tá? A primeira coisa é essa. Se ele precisa de um ortopedista, esse ortopedista é um ortopedista de coluna? Sim ou não? Eu estou sozinho nisso? Eu vou precisar de auxílio de outros profissionais? Eu vou precisar de um psicólogo junto comigo? Vou precisar de um fisiatra? Esse é um caso conservador ou cirúrgico. Então, eu começo a encaixotar o paciente em algumas gavetas, né? Às vezes é fácil fazer isso, às vezes é muito difícil fazer isso, Uhum, principalmente em pacientes com dor crônica, onde ele tem questões orgânicas, mas tem questões psicológicas mal resolvidas também. uhum, E a partir do momento que eu consigo dar um direcionamento, né? A próxima pergunta é: esse paciente precisa de um fisioterapeuta? Às vezes sim, às vezes não, né? uhum, Então, uhum, quando a resposta é sim, aí vem o próximo passo, né? É pegar o telefone, bater um fio para o cara e falar assim: bom, quem que eu vou indicar para esse caso em si? O que eu costumo falar, Elião, que a gente tem uma rede de confiança, sim, né? A gente precisa se apoiar numa rede de confiança. E a rede de confiança, como o nome já diz, é uma rede. Tem vários pedacinhos no quebra-cabeça. Então, você tem ali, em geral, mais de um fisioterapeuta que você confia, claro. né? E aí entra as qualidades que você procura naquela pessoa. Porque, poxa, se eu estou dando o meu melhor hoje, com 44 anos, eu aprendo todos os dias, Hélio, sem exceção, cara. O dia que eu não aprendo nada, eu fico frustrado. Eu não vou mandar para alguém que não pensa diferente, um cara que está ali acomodado, ou que acha que sabe tudo, ou que não sabe nada, ou que é um marqueteiro, ou que tem um consultório bonito. Cara, não é isso que a gente procura. Você sabe disso. Uhum, Então, eu vou escolher o cara,
né? E fala assim, bom, eu acho que para esse perfil de paciente, cara, você vai procurar um fisioterapeuta X. E aí eu ligo para ele, falo assim, ó, fulano, tô com esse caso, a minha impressão é isso aqui, tá? Vi os exames, descartei coisa grave, ou ele tem uma coisa grave, ou ele tem uma coisa potencialmente grave. Eu preciso dar um norte para o físio. Uhum, uhum, Né? É... E a minha opinião é ir nessa direção. uhum, O que você acha? Aí o fisioterapeuta fala, beleza, vou avaliar e te ligo de volta. Aí vai lá, passa, ele avalia, uhum, concorda ou discorda e me sugere qual o caminho. Pô, eu não sou físio, cara. Eu não vou ensinar padre a rezar. uhum, Eu fico até envergonhado de colegas que falam, manda para o filho e fala assim, ó, você tem que fazer ultrassom, TENS, não sei o que, alongamento. Eu falo, cara, não é isso. Minha função é, Hélio, esse cara tem isso, o tratamento vai ser clínico, não pense em operar, ao menos que aconteça isso, 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 qual é o caminho? E aí, é isso que eu espero do cara, né? uhum, Fala assim, ó, vamos tentar isso daqui, uhum. e aí eu te dou um retorno. E aí vem o desfecho, né? O segmento disso. Eu quero a honestidade do cara, depois de duas, três consultas, sessões, me ligar e falar assim, ó, Beto, estamos indo bem, cara. Eu acho que a gente achou um caminho aqui. Me dá mais um tempo aí. Pô, a gente já teve quantas conversas assim, Hélio? Muitas, Inúmeras. né? Tá? Cara, isso aí para mim é tudo que eu quero ouvir. Eu não, na verdade, eu não quero ouvir que está indo dando certo ou não. Eu quero ouvir esse feedback. É. Ou você me liga e fala assim, cara, tá difícil. Vou tentar aqui mais uma, duas, mas eu tô achando que esse caso não é para mim. Uhum, Porque, na verdade, tudo gira em torno do paciente, cara. É isso que as pessoas têm que entender. Não é o cirurgião que é melhor que o físio, que é melhor que o psicólogo, ou que é melhor que o médico da dor. Na verdade, é o paciente que precisa mais de um ou de outro de acordo com cada caso. uhum, Tem caso que é para o cirurgião, tem caso que não é para o cirurgião. uhum, Então, assim, eu tenho que ser honesto com o meu paciente também, Hélio, de indicar a coisa certa, né? Quando eu fiquei nos Estados Unidos, em 2014, eu estava já com 10 anos de formado, me considerava realizado profissionalmente, tinha um consultório próspero, mas eu via a cirurgia mini-invasiva crescendo na época, pouca gente fazia no Brasil, pouquíssima gente fazia no Brasil, e eu achava que eu fazia mal. Por quê? Porque eu fazia cortes pequenininhos e um estrago grande lá dentro. Pô, tava me enganando o paciente, não estava fazendo a coisa certa, né? Falei, cara, não é isso que é mini-invasivo, meu, não é o tamanho do corte. Tem que ter mais coisa para fazer. Aí o que eu fiz? Estava casado já com a Flávia, eu fui ficar 5 meses fora do país, cara, casado. Resetar, renovar. Fiquei 2 meses na Alemanha, 3 meses em Nova York. Dormindo num apartamento cubículo, sozinho, minha esposa aqui, eu não tinha filhos ainda, uhum, com um diário de anotações que eu tenho até hoje, que vira e mexe, eu tirando fotos, estudando, imersão total. E eu posso te falar, cara, sinceramente, que a minha vida foi outra quando eu voltei. Porque aí eu entendi a coisa certa, comecei a fazer cirurgia mini-invasiva de uma maneira que poucos faziam no país. A minha carreira deu uma guinada para isso, meus resultados melhoraram, minha vida ficou mais tranquila, porque eu passei a operar melhor, operar com menos invasão, menos complicações, e tudo me ajudou. uhum. Eu nem sei porque eu estava falando isso, cara. Por que eu peguei esse... Não, fala, mano. É pra você estar aqui É, para falar. eu nem sei porque eu peguei esse gancho, mas o que eu ia falar, cara, É, desse é, esforço, né, Beto, de se expor à atualização, de se expor a um esforço até desproporcional para um cara casado estabelecido e de você buscar mais, né? Então, acho que é no tal. sentido de falar desse esforço, né? E sair da zona de conforto, cara. Eu tenho um assistente, o Fernando tá comigo, ele vai me xingar quando ele ouvir isso.
Ele é um cara que eu tenho minha confiança 100%. O cara é meu braço direito, estamos comigo desde o começo juntos. Mas cada vez que eu venho com uma técnica nova, ele fala assim, cara, você tem certeza que você vai fazer isso, cara? Tá dando tão certo esse negócio, por que que vai agora operar por um tubo pequenininho? Eu falo, Fernandão, eu sou um eterno inconformado, cara. Você não percebeu isso ainda? E aí a gente vai lá, começa a fazer, faz, bate cabeça no começo, lógico que bate cabeça no começo, aí Claro. demora pra caramba. Ele fala, cara, se tivesse feito de outro jeito, a gente estava em casa já. Mas aí quando dá certo, a gente olha e fala assim, tá vendo, Fernandão? Olha só, cara, não valeu a pena? É verdade, valeu a pena. E aí, e assim a medicina. Eu acho que a físio, eu até queria ouvir de você ser assim também, porque as coisas vão. Cara, o conhecimento novo não para de chegar. É claro que você tem que ser crítico e filtrar o que é bom do que é ruim. Você não vai expor o seu doente a riscos desnecessários, né? Tem que ser um risco calculado. Na hora que Uhum, você muda de técnica, cara, você uhum, aumenta seus riscos, porque você está ali treinado para fazer uma coisa, você está fazendo uma coisa nova. É claro que a bagagem ajuda, mas tem a learning curve, tem a uhum, curva de aprendizado. Eu não sei o uhum, quanto isso, para o fisioterapeuta também, você coloca o seu doente em risco, mas para um cirurgião de coluna, onde você trabalha ali em milímetros, que você pode errar, mas muito pouco, e tem que errar pouco. uhum. Uma vez eu perguntei isso para um mestre meu na residência, né? Ele passava parafuso super rápido. Ele era um mais, cara. Ele operava muito bem. Eu falei, pô, doutor X, não vou citar nomes, né? Você Uhum. não erra? Ele parou assim. Eu erro, mas só um pouquinho. O negócio, você pode errar, mas erra só um pouquinho. Erra por pouco. Você não pode errar por muito. É, E tem aquela conversa do médico conversando com o piloto de avião, né? Aí, onde o médico fala pro piloto, nosso trabalho é muito parecido, a gente salva vidas, a gente protege as vidas. O piloto do avião vira para ele e fala assim, doutor, só tem uma diferença, né? Quando eu faço cagada, eu morro junto com o meu paciente. Você não morre junto, mas eu morro é, junto. Se eu errar, cara, mas vou então falar, cara, que o cirurgião morre em cada morre. fracasso. Claro que morre, pelo amor de Deus, né? Claro que Um morre. negócio assim, você vai ficando com a casca mais grossa ao longo dos anos, cara, mas a gente É, sofre que é assim também, viu? porra, É porra. muito difícil. Estava até falando com você antes, né? Aham. Outra coisa assim que as pessoas têm que entender que o cirurgião não entra numa cirurgia para empatar. Empatar é uma derrota, Uhum. né? Ou seja, se você está ali comigo e eu me disponho a te anestesiar, te colocar numa mesa 100% vulnerável e mexer numa das áreas mais nobres do seu corpo, é porque eu acho que eu posso te ajudar, Uhum. tá? Então, assim, a vitória é o paciente voltar e falar, melhorei. Inquestionavelmente eu melhorei, estou melhor do que antes da cirurgia. Posso não estar 100%, mas melhorei. O paciente falar que não mudou nada após a cirurgia é um tiro para o cirurgião. É uma coisa horrível. E quando complica, porque todo mundo complica, Uhum. infelizmente é baixa a taxa, mas só tem dois cirurgiões que não complicam, o que não opera e o mentiroso. E quando Exatamente. complica, Hélio, a gente morre um pouquinho, cara. É muito difícil, a gente tem família, a gente tem inteiro aqui com os filhos, com a esposa. Mas, cara, todo mundo tem suas semanas, às vezes seus meses, Né? se as derrotas, cara. E assim, a gente tem que saber, primeiro, contornar o avião caindo. Né? Esse é o mais importante, né? Porque o que diferencia o bom piloto do mau piloto não é o céu de brigadeiro, cara, são as tormentas, né? 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 É nas tormentas que a gente realmente puta, tem que manter ali o coração no lugar, pensar por todos. Em geral, tem um time todo dependendo de você. Está numa sala com mais quatro, cinco, e você é o líder, né? Você está falando com uma conversa com o cirurgião hoje. Se o Uhum. líder perde a calma e perde a tranquilidade, o barco afunda. Uhum. Então, a hora que complica ali, cara, é você mantém a tranquilidade, transmite isso para a equipe toda e pousa. Uhum. Aí Sim. depois que o avião ficar no chão, né? Cata os caquinhos ali, liga para o físio, para o fisiatra, para o que for, para o neurologista, e aí reabilita e faz o que tem que fazer. Mas
Cara, todo mundo tem as derrotas. Eu queria até perguntar para você nessa conversa, como é que funciona para a físio as novas tecnologias? Também é assim? Existe uma renovação ou não? Os conceitos, eles são muito sólidos e mudam detalhes. Não, eu já costumo dizer que dentro da fisioterapia, dentro da minha formação, eu já aprendi umas 6 profissões novas, assim. A profissão se modificou bastante. A gente está em constante, assim, quando eu me formei, isso vão fazer 25 anos, a gente tinha baixa produção de saber, a gente tinha poucos ensaios clínicos de qualidade. Hoje a gente tem uma produção gigantesca, assim, tipo, é impossível ler tudo que se publica de qualidade em fisioterapia musculoesquelética, principalmente, que é o carro-chefe, né, que abarca cerca de 40% dos fisioterapeutas que se graduam. Em relação à tecnologia, eu acho que a gente não evolui tanto em relação à tecnologia como a medicina. A gente não é tão fomentado assim nesse sentido. A gente tem menos apelo, menos sex appeal em relação a isso, mas eu acho que o conhecimento e a amplitude que o fisioterapeuta ganhou hoje em relação a conseguir, em muitos momentos hoje, principalmente em pacientes crônicos de dor, o fisioterapeuta hoje ele é praticamente o protagonista do paciente, do cuidado daquele paciente, né? O médico ele tem um trabalho até quase de assistente, assim, onde ele vê os casos que precisam de ser visto da parte médica, medica o paciente, mas assim, o grande cuidado que é feito com aquele paciente é um cuidado basicamente fisioterapêutico, de suporte psicológico, e tal. Então, assim, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista de produção de conhecimento de qualidade, do ponto de vista de evolução de uma fisioterapia de elite, a gente evoluiu muito, assim. E a boa fisioterapia do Brasil, eu posso te dizer sem medo de errar, que é uma fisioterapia que briga com qualquer fisioterapia do mundo inteiro, assim. A gente tem um bom primeiro time, um bom time de elite de fisioterapeutas, como eu também entendo que os cirurgiões brasileiros são cirurgiões habilidosos, né? Principalmente porque sabem lidar também com adversidades, né? A gente tem algumas falhas eu considero que a gente tem algumas falhas de formação, né? Por exemplo, a gente é muito formado para rotina, né? Eu considero que a gente é muito formado para quando as coisas vão bem, né? E muitas vezes colegas meus, assistentes meus, outros fisioterapeutas chegam para mim e falam assim, porra, o paciente é muito mal educado, cara. O paciente é muito chato. Ele é mal educado, ele é grosso. Eu falei, bom, então esse é o paciente que você tem que cuidar dele. Porque assim, cuidar da tiazinha que traz um bolo todo dia, te acha lindo, te acha maravilhoso. Mesmo que ela não esteja melhorando, ela adora você, então ela fala que tá tudo bem. Isso é fácil. Você não precisa ser Uhum, profissional para atender esse paciente. Então, claro. esse paciente que te desafia, esse paciente que te faz respirar fundo para conseguir atender ele, que apesar de tudo você consegue entregar valor, esse é o paciente onde você tem que ser profissional, né? Então, costumo usar até esses casos para os mais jovens. Eu sou um cara que tem o costume de ter sempre fisioterapeutas mais jovens ao meu lado para ensinar mesmo. Alguns viraram grandes clínicos, outros empreenderam, abriram suas clínicas, tal. E é muito legal isso. Mas é que o fisioterapeuta tem que, primeiro, entender o seu papel, né? Fisioterapeuta que quer, do meu ponto de vista, eu vou querer ouvir o seu ponto de vista. Fisioterapeuta que quer ver sua profissão validada ou sua profissão valorizada, ele não Respeitada. respeitada, ele não precisa se opor ao médico. Ele precisa se aliar ao médico e talvez ensinar o que ele faz para o médico. Então, eu achava muito legal que a gente ia lá para o Spine, a gente falava para médicos de fisioterapia, de reabilitação. É, esse ponto é muito importante porque é um absurdo que cirurgiões não saibam nada de reabilitação e que muitas vezes o fisioterapeuta não saiba nada do que foi feito na cirurgia. Esse, Acho que esse vale só, gap, esse gap tem que tirar. só fazer um parênteses para quem está ouvindo e não sabe, que o Hélio já falou duas vezes. A O-Spine é uma sociedade médica, tá? Uhum. Uma sociedade médica de coluna, uma sociedade internacional, teve origem na Suíça, né? Tem várias vertentes, tem uma vertente de coluna. E a gente organiza aqui em São Paulo alguns cursos, né? Na verdade, a O-Spine Brasil.
E, por muito tempo, isso até foi uma ideia do Sadal, Uhum. né? Do Sadal, inicialmente, né? O Sadal é um grande amigo, cirurgião de coluna também. Ele falou, cara, Uhum. vamos trazer os fisioterapeutas para os nossos cursos. E aí tinha um módulo, é um curso voltado para médico cirurgião. Tá? É um curso bem específico e técnico, um curso de 2, 3 dias para Uhum. médicos jovens cirurgiões. E aí tinha uns módulos lá dentro, né? Coisas que o Sadal tirava de fora, que saía da casinha, né? Uhum. Então, vamos falar sobre psicologia, vamos falar sobre radiologia, trazendo um radiologista para ficar laudando com a gente, lavagem cerebral. E era engraçado que os professores, os instrutores, sentavam na primeira fila para aprender ali, junto com os alunos. Eu era um desses, eu era um instrutor. Falava, cara, eu preciso ver o Hélio fazendo o exame dele. Ficava ali aprendendo. Uhum. Assim, graças a um olhar visionário, né? Alguém que pensou fora da caixa, falou, meu, vamos aproximar, porque não tinha isso, né? Cá entre Uhum. nós. Não. Não, e Lembro de não outros. tem. E não tem. Tem pouco isso. É. Não lembro dos cursos que. E até um problema, Hélio, porque o CRM proíbe não médicos de Isso. frequentarem congressos de Isso. medicina. Isso aí é um problema. Isso. E a gente não consegue unir, Né? né? A gente não consegue unir. Eu nem sei se essa regulamentação veio depois. Eu acho que não é uma coisa muito antiga isso. Eu acho que é uma coisa um pouco mais nova. Veio É. compliance, veio essas coisas todas aí. Que é uma pena, né? Mas acho que o digital também está aí para resolver um pouco disso. O que a gente está É. fazendo, essa união aí, juntando as tribos, o online ajuda muito, né? E a gente tem que usar e abusar dessa ferramenta. Não, sem dúvida. E o importante também é que, tendo bons ou maus resultados, e todo mundo vai ter os seus bons resultados, apesar de que o cemitério dos derrotados é sempre silencioso, né? A gente não vê ninguém postando assim, ó, pô, deu um erro aqui, pô, deu um problema aqui. Não, você sempre vai ver só sucesso. E sucesso é uma coisa que a gente tem, mas que não é todo dia, e todo mundo tem maus resultados para contar. E agora eu quero entrar numa outra parte da conversa, Beto, para a gente falar assim, a importância da gente acolher esse paciente que teve mau resultado. Ninguém tem mau resultado porque quer, tem mau resultado porque faz parte da estatística do dia a dia de um clínico ou de um cirurgião. Mas assim, o que você tem que fazer para que o mau resultado não seja o principal daquele caso? Tem um estudo que fala que médicos americanos eles são processados após erros cirúrgicos, eles não são processados pelo erro cirúrgico. Os caras fizeram um estudo e eles descobriram que o médico ele é processado pós um erro cirúrgico pelo comportamento dele depois do erro cirúrgico, não pelo erro cirúrgico. E Não, que se você acolhe esse paciente, se você se coloca à disposição e se mostra ao paciente, estou no mesmo barco que você e vamos resolver esse problema, o comportamento do paciente também muda, né, Beto? não, total. Eu estou completamente de acordo com isso. Tá fazendo assim, você me contando isso, eu entendo perfeitamente, porque eu conheço o sistema americano. Eu já fui várias vezes visitar os melhores centros possíveis, né? E o negócio lá, cara, é consulta de 5 minutos. Uhum. É até, é, é até frustrante para brasileiros que vão morar fora do país, eles voltam para fazer medicina no Brasil. Porque eles estão, óbvio, né? Para quem tem condição de ter acesso ao sistema privado de saúde, tá? Sim, sim, sim. Que é como a coisa tem que ser feita corretamente. Infelizmente, a gente sabe que uma boa parte, a maior parte dos brasileiros não tem. Sim. Mas direcionando para esse que você me levantou aqui, lá o negócio é o seguinte: quem faz a consulta é um assistente, não médico, colhe os dados, o fellow dá uma examinada, o cirurgião entra, bate o olho, 3 minutos, fala: você tem isso, a cirurgia, sai da sala e vai para a próxima, que é o American Way of Life. Quando dá tudo certo, tudo bem. É Né? lindo. Quando dá o problema, aí a coisa engrossa, porque precisa de mais e o sistema não está preparado para isso. Aqui no nosso caso, né, no Brasil, no meu caso, vou falar por mim, não vou nem falar de Brasil, vou falar no meu Uhum. caso. Eu, cara, eu gosto de informar o paciente. Eu gosto de ter uma conversa no nível do paciente, sentar olho no olho, não vertical, de cima para baixo, Uhum.
Até tem um micro canal no YouTube que eu gravo uma vez por semana, assim, o mais tosco possível. Eu coloco o celular ali e falo de uma coisa que aconteceu no meu dia, na minha semana e tal, Uhum. com um linguajar pro doente, para ele Uhum. entender. Porque assim, eu dou aula em congresso para ultra especialistas, né? No Brasil, fora do Brasil. Cara, mas é um linguajar técnico. Eu vou falar de uma maneira que o cara vai entender, e se eu falar diferente, ele vai me achar um chucro. Agora, se eu falar dessa maneira para o meu doente, ele vai sair da sala, ele vai balançar a cabeça, ele vai sair da sala e fala, cara, será que é grave o que eu tenho? O que esse cara está falando? E vai procurar outro. Então, essa é uma habilidade que eu desenvolvi ao longo dos anos, saber falar para o doente. Não é saber falar para o colega nem para o físio, é saber falar para o doente. Então, Sim, sim. cara, é explicar a cirurgia para um engenheiro como eu gostaria que ele me ensinasse por que um prédio não cai. Uhum. De uma maneira que cara, um leigo como eu na área pudesse entender o mínimo. Não falar dos cálculos, que eu não estou nem aí para isso, cara. Me Uhum. explica mais ou menos por que um prédio não cai. Eu explico para o meu paciente por que o prédio não cai. E quais são as potenciais causas que fazem um prédio cair. Então, ele tem que ir para a cirurgia sabendo disso, ele tem que estar informado disso. Uhum. Eu não posso ser otimista demais e omitir as informações, eu não posso ser pessimista demais e afugentar o meu paciente também. Uhum. Tem essa, né? Isso é uma arte, cara. É saber É, colocar as coisas para que fique claro na medida. sim. E aí, Elião, pô, deu errado, né? Complicou. Acho que a primeira coisa é ser transparente. Na hora que a gente sai ali, cara, da sala cirúrgica e chama a família, é muito duro olhar no olho do familiar e falar que não deu certo. Alguma coisa não deu certo. É duro, cara. É muito difícil. Mas você tem que aprender a fazer isso. Sim. Dar notícia boa é fácil. Ó, foi É. uma maravilha, saiu tudo como a gente queria, sucesso total, sem intercorrências. Mas, quando não dá, você tem que falar. Toma uma água, respira fundo, pensa qual vai ser a estratégia, por onde falar, como falar. Né? Em geral, assim, felizmente, na minha área, os pacientes não morrem na cirurgia. Então, esse tipo de notícia a gente não dá. Uhum. Diferente de outras. Tem outras áreas médicas que o paciente pode morrer na cirurgia. Na cirurgia de Uhum. coluna, isso não acontece. Uhum. O que pode acontecer? Tem uma lesão neurológica. Eu acho que isso é o mais grave, né? Uhum. Quando acontece, hoje a gente monitora os nervos, né? Então a gente sabe em tempo real que deu alguma coisa, né? É raro, repito, isso é raro, né? Tem algumas Tá. doenças que têm de mais risco, outras menos, mas é muito raro isso acontecer. Ou Uhum. tem um sangramento incontrolável, ou o paciente teve uma complicação clínica. Então, acho que chegou ali, senta com a família, expõe o que aconteceu, as medidas que foram tomadas, quais foram as dificuldades, o passo a passo, como está agora e qual vai ser o próximo passo. Então, essa é a primeira coisa. Trazer todo mundo para a mesma página, Uhum. falar, ok, estamos aqui, não saiu como a gente queria, mas a gente vai correr atrás para que a coisa fique o melhor possível, o mais rápido possível. Eu acho que Uhum. isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, se você já abraça o doente que dá certo, se atraca no doente que deu errado. Não. Não deixa ninguém fazer isso por você, Não. tá? Porque assim, provavelmente a família vai ficar insegura, vai procurar outra opinião. Ela vai fazer isso. Assim, se fosse com você, Hélio, talvez você fosse também. Sim, sim, Talvez você fosse também. sim. Acho super normal isso. Então, é aquela coisa. É, reduza os espaços, esteja o maior tempo possível presente e faça de tudo o que você puder para a coisa reverter e para dar certo. Né? Então, isso significa estar presente, né? Você não precisa ligar de 5 em 5 minutos com a família, Sim. mas você precisa acompanhar todos os passos que o seu paciente está dando. Está disponível também, né? Estar disponível, uns estão mais, outros estão menos. Eu estou sempre. E eu tenho uma equipe, cara, que, assim, eu te parabenizo, que eu sei que você é um cara que também preza pela equipe, e treinar a equipe, treinar ser humano não é fácil. Uhum.
desafio constante, acho que uma das coisas mais difíceis que operar um paciente, uma equipe inteira falando na mesma língua que você. E hoje eu posso te falar com tranquilidade que a minha equipe é incrível. Que E eu legal. tenho ali uma enfermeira que é nota 1000, tenho uma secretária que é nota 1000, tenho assistentes também, e eu sei que falta de informação e abandonado, meu doente não vai estar. Qualquer momento, 24/7, ele vai estar, ele vai ter. Uhum. Então, eu não preciso puxar o saco dele. Eu preciso Legal. estar disponível, eu preciso mostrar que a gente está sendo resolutivo. E muitas vezes, nessas horas, cara, aí é uma vantagem de trabalhar no Einstein, vantagem de trabalhar na Santa Casa, é estar cercado de pessoas competentes. É a hora que complica, cara, eu pego o telefone, eu sei para quem eu vou ligar. Eu vou Uhum. ligar para o cara da radiologia e falar, cara, abre o exame aí. O que você acha? Você está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Uhum. Eu estou vendo isso, isso, isso. Caramba, não tinha percebido isso. Você tem razão. Eu ligo para o neurologista e falo assim, meu, vamos lá, vai. Onde eu errei? O que você acha que eu posso acertar? E aí, cara, acho que nessa hora que complica mais do que nunca, você tem que ter mais vozes. Você não É. é o dono da verdade. Cara, baixa a crista, olha para o lado, discute com o ABC, liga para outros cirurgiões. Pô, quantas vezes, uma vez você conhece o William? Ele é seu amigo também. William Conheço Jacobs, bem. um grande amigo. Sim, Uma grande vez eu amigo. operei um cara num hospital bom aqui de São Paulo, era uma hérnia de disco. Aí o cara ficou bem, teve alta, a cirurgia foi ótima. Uma semana depois ele me ligou com uma dor lombar, uma baita dor lombar. Pô, não é normal. Não é Uhum. esperado ter uma baita dor lombar uma semana depois da cirurgia. O Uhum. que eu fiz? Ele morava em Santos na época, esse paciente. Falei, cara, sobe interna. Mas como assim sobe interna? Eu sobe interna. Eu estou em São Paulo, você está em Santos, está com uma dor lombar que não é típica, quero te ver. Tá bom. Ele internou, achou até que era um exagero. Internou, realmente estava com dor mais do que o esperado. Fiz uma bateria inteira de exames no cara, mostrava nada. Normal. Provas inflamatórias normais, ressonância normal para pós-operatório, que a ressonância imediata depois de uma disectomia é horrível de ver, tem líquido. Uhum. Tá? Uhum. O cara com dor. Aí eu, pum, remédio, vamos segurar, vamos manter 2, 3 dias. Cara, a dor só piorava. Falei, não é possível. Repeti os exames. Normal. Ressonância normal. Ele já começando a inchar. Toda vez que eu entrava no quarto, ele e a família, doutor, o que ele tem? Por que está com essa dor toda? É normal? Falei, cara, vou ligar para um colega. Liguei para o William. Era um domingo, estava almoçando com a família. Domingo de família. Falei, William, onde você está? Ela falou, estou em casa. Falei, cara, estou passando aí para te pegar. Vamos fazer uma auditoria num caso meu? Aí que vem os amigos, né? Ele assim, estou É. descendo. Aí peguei ele, levei ele lá, falei, cara, eu não vou te falar nada, para não te influenciar. Entra lá. Ele entrou, conversou. Assim, cara, eu não sei o que ele tem, mas acho que tem que recuperar esse cara. Falei, é? Você pode ser uma infecção. Era uma das hipóteses, né? Porque assim, sempre que tem dor, muita dor no pós-operatório, infecção é a primeira coisa que levanta a orelha. Mas Uhum. infecção, os caras, você tem um hemograma alterado, você tem uma É. prova inflamatória, você tem uma febrinha, você tem alguma coisa. Esse cara não Uhum. tinha nada, não Uhum. tinha nada, Hélio. Aí falei, tá bom. Propus a cirurgia, a família aceitou de boa, porque nessas horas, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa, né? Aí eu operei, não tinha pus, colhi tudo que é material, não sei o quê, e aí, só para encurtar a história, era uma infecção, era uma ascite começando, e aí deu um antibiótico, o cara ficou ótimo. Então, por que eu estou querendo dizer isso, cara? Porque, assim, se talvez eu não tivesse tido a humildade de ligar para um amigo que é um par, o cara é o meu par, fala assim, cara, vai lá ver o que você acha. Olha aí. Talvez eu tivesse esperado mais tempo desnecessário para fazer um diagnóstico, e talvez o resultado fosse pior. Né? O resultado foi bom. Por quê? Porque diagnosticou rápido. E eu acho que é isso, cara. E nessas horas, estar cercado de boas pessoas é fundamental. Eu acho que, na verdade, em todas as horas. É. Cara, você tem que estar. Por isso que a gente volta no que eu falei lá no começo da conversa. Você tem que ter uma rede de confiança Sim.
acima de qualquer suspeita, Sim. né? Porque o trabalho é de todo mundo, o paciente está no centro, está todo mundo em volta remando na mesma direção, Uhum. né? Puta, nas horas da dificuldade, aí, finalizando o meu raciocínio, né? Além de abraçar o paciente, é discutir, conversar, perguntar, levar para fora. Eu, felizmente, tenho contatos aqui no meu celular, cara, dos melhores cirurgiões do mundo, foram as pessoas que eu visitei fora ao longo da vida. Cara, eu tenho a liberdade de ligar para os caras e falar, cara, opina num caso meu, e manda um WhatsApp pro cara. Você Uhum. pode não ter o contato do cara, o incrível, mas você tem um professor. Sim. Um cara que você num congresso foi dar uma aula e no intervalo fala, pô, posso me apresentar? Eu sou o Hélio, eu sou aqui de São Paulo. Pô, discute um caso, outro, posso pegar o seu contato? Pô, quem dá aula gosta disso. A Uhum. gente não esconde conhecimento, cara. Eu, vira e mexe, eu recebo umas mensagens de um cara tá na Índia, que tá sabe, na Arábia Saudita, e eu respondo antes de dormir, falo assim, pô, eu faria isso nesse caso. Eu fico feliz por estar ajudando. Eu tenho certeza que todos os bons professores também têm esse tesão mesmo em ajudar, né? Sim. Então, não é por falta de oportunidades que você vai ficar na sua clínica aí com uma bucha na mão sem saber o que fazer. Sim. Tem N oportunidades para discutir, né? É você mesmo, Hélio. Você está aí aberto, você tem o seu canal, Sim, você, sim, sim, você sim. posta rede social. Hoje em dia você manda um direct aí pro cara, o cara Sim. responde. Então, é não abraçar sozinha. Se você acha que tem alguma dúvida de que está tudo dominado, às vezes você está numa complicação que isso é o seu dia a dia. Sei lá, eu tive uma fístula licórica, furei a dura mater. Cara, eu sei que eu vou dar um ponto por uma cola, não preciso sair correndo discutindo. Então, você também vai ter na fisioterapia, imagino eu, os casos que não estão indo Sim. bem, mas na sua zona de conforto. Você já viu N, Sim. cara, caras que não deu certo assim, e você manejou. Mas quando não está indo, eu acho que aí é hora de baixar um pouquinho, sabe? Opa, vamos repensar, começar do zero. E aí a coisa acaba indo bem. É muito importante, Beto, o que você está falando, porque fisioterapeuta não faz muito isso. Fisioterapeuta morre abraçado no paciente. E geralmente quem toma a decisão pelo fisioterapeuta é o paciente. Já que você não para discutir meu caso, já que você não eu acho que é um sinal até de respeito ao paciente. Quando você para, tipo, o paciente vem, toda vez que eu converso com o paciente a primeira vez, eu pergunto todas as medicações que ele toma. Eu não sou um cara especialista em medicação ou em farmacologia. O cara me fala o nome de um remédio, eu falo assim, peraí que eu vou ver o que que é. Entro na internet, o que que é essa droga? O que que é esse remédio? A hora que o paciente... E as pessoas, às vezes, eu acho, isso são vozes da minha cabeça, tá? As pessoas menos seguras, elas acham que se você tomar essa atitude, você está demonstrando ao paciente que você é um ser que não sabe tudo. Quando é verdade que a gente não sabe tudo. Então, a melhor coisa que você pode fazer a um paciente é consultar exatamente tudo que ele está te falando, ter certeza das coisas, não navegar com incertezas, porque a incerteza, ela é companheira, né? Assim, não, aqui é fácil, aqui é moleza. Meu, vai dar merda. Puta, Total. aqui é muito difícil, aqui eu vou devagar, você vai perceber que o difícil fica fácil e você caminha, 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 o paciente melhora e vai embora. E nem tudo, né? Como a incerteza é uma parceira constante, né? Então, assim, quando você fica mais velho na profissão, você nunca tira a incerteza da equação. Parece fácil, mas eu vou pôr o pé para trás. Parece difícil. Eu também vou pôr o pé para trás. Porque você não se encanta mais nem com o muito fácil e nem com o muito difícil. Você não se encanta mais com isso. Porque você sabe que o cisne negro, né, como falou o Taleb, o cisne negro ele aparece do nada, assim, nos casos mais difíceis, nos casos mais fáceis. E fisioterapeuta faz pouco isso. Faz pouco isso. Eu já discuti aqui em várias reuniões que a gente faz aqui no consultório, de que, meio indignado com a minha equipe, eu falando para os caras assim: porra, vocês não têm dúvida de nada? Porque assim, eu tenho 25 anos de carreira. Eu me vejo perguntando mais coisas para vocês do que vocês perguntando coisas para mim. Não tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa aí que não tá funcionando? Ou vocês são foda pra caramba, ou vocês são uns puta cara, ou vocês já passaram por todas as experiências que eu não passei. Porque assim, eu vejo vocês empolgados no momento que eu estou
pensativo. Eu vejo vocês chorando no momento que eu também estou pensativo. Então, e vou até trazer um depoimento, né, que um paciente até que tem o mesmo nome que eu, o meu xará, o Hélio. Uma vez eu atendi o Hélio veio para mim com a dor lombar, e super ativo, um cara com mais de 70 anos já, super ativo, super atlético, super, tudo super, só com a dor lombar, resiliente, refratário a tratamento conservador. E eu entrei naquelas, vamos tratar o cara e tratei. Tratei, fiz as sessões nele, esse paciente não melhorou, não melhorou. Ele foi embora, de repente desapareceu, e é engraçado que ficou uma goteira na minha cabeça, assim, ó, tum, 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 a água pingando. Eu não consegui esquecer do Hélio. Caraca, o que que eu fiz que não melhorei aquele cara? Porra, um cara tão legal. Porra, o que que eu fiz que não melhorei? O que que faltou? Onde que eu não fui? Caraca, será que faltou humildade? Me liga esse cara, tipo, depois de um ano, assim. Oi, Hélio, tudo bem, Xará? Tudo bem? Porra, eu até meio surpreso, viu o telefone com o número dele. Pô, Hélio, eu terminei o tratamento aí com você, tipo, um mês depois eu tava bem, cara. Zerou minha dor, sumiu. Mas agora, eu tô com uma coisa no meu joelho aqui, queria que você visse. Sabe por quê? Porque eu confio completamente no seu trabalho. Eu falei, cara, esse cara melhorou, velho. Como assim confia completamente no meu trabalho? Então, eu quero trazer até outra pauta aqui, Betão, para a gente falar sobre. A gente tem que estar no barco do paciente. A gente tem que estar. E é aquela coisa também da responsabilidade compartilhada, principalmente em fisioterapeuta, né? Tipo, o cirurgião, ele tem um poder diferente do fisioterapeuta, onde eu consigo convencer o paciente a deitar numa mesa, ele é anestesiado, fica totalmente fragilizado ali, exposto, e eu consigo fazer a intervenção nele. O fisioterapeuta não consegue fazer nenhuma intervenção desse jeito com o paciente. A gente não põe o paciente para dormir. Por quê? Porque a dor, na verdade, ela não é nossa inimiga. A dor, ela é meio que uma coisa que baliza as nossas práticas, onde você tem que ter, você não pode anestesiar o paciente para fazer físio. Você tem que ter a dor presente. E é pior até avaliar paciente que tem dor, mas na hora do exame está sem dor. É uma merda. Cara, É sabe uma que merda. super interessante o que você está falando aqui? Eu fiz uma live com uma psicóloga essa semana, né? Eu Na vi, verdade, eu vi. cara, e ela terminou falando um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, mas é exatamente o que você está me contando aqui. Ela falou, assim, explicando da dor, cara, do processo da dor, né? Que é saber entender a função da dor. É isso que a gente estava falando sobre dor crônica, né? Em pacientes com dor crônica que às vezes você revira, organicamente ali anatomicamente não tem nada Sim, e a paciente sente a dor. É sim, real para ela. Tá sim, lá, claro cara. que é. E aí ela falando que, poxa, às vezes tomar uma medicação é ruim. Você anestesia o cara, você tira ali a dor e ele não passa pelo processo do conhecimento e tudo mais. Então tem que ter, é óbvio, a gente não quer que ninguém sofra, mas tem que Claro, ter um meio termo, né? A gente tem que, primeiro, entender da onde vem a dor, atenuar um pouco e tratar, né? E a ela, com a parte da psicologia, aí tem a questão do autoconhecimento, da dor e tudo mais, entender da onde vem as coisas e tal. E vocês, assim, fazendo um outro paralelo também, tem o contrário, né? Você falou, tudo bem, a gente tem o poder de resolver ali na hora. Mas muitas vezes, cara, a gente tem contatos pontuais com o paciente, a gente não consegue ter uma intimidade com ele como o sim, fisioterapeuta tem. sim, O fisioterapeuta ali, cara, você está regularmente com cara, sabe, hoje estou num dia bom, hoje estou num dia ruim, é, vai casar, aconteceu isso, meu cachorro é, está doente. E vocês acabam tendo uma relação de confiança muito maior do que a nossa. uma visão panorâmica, né? Isso é bom e é ruim. É, Se o fisioterapeuta for parceiro, isso é bom. Por quê? Porque, cara, a gente fala a mesma língua, eu uhum, confio em você, você confia em mim. Se eu uhum, falar que é cirúrgico, você vai ressaltar, você vai apoiar e vamos embora, é uma voz a uhum. mais do doente. Mas, cara, eu já passei por situações que o fisioterapeuta parecia lá o anjinho e o diabinho aqui, né? Era um caso cirúrgico, mas eu fiz falar, pô, você tem certeza, cara? Deixa a cirurgia para o último caso.
E o paciente, como tinha essa relação de confiança, cara, não ia e não vai. Então, assim, pô, é super complicado isso, cara. E nem sempre o físico que está cuidando é parceiro. É, Tem milhões de fisioterapeutas que o médico não conhece, não sabe é, quem, não tem esse afinidade. Ele vai, de repente ele volta com uma informação enviesada, diferente. Não que eu seja dono da verdade, mas quem está do outro lado, pô, como eu falei no começo, você me perguntou quem é o físio? Cara, o físio é a extensão do meu tratamento. Se ele remar contra, o paciente vai ficar doido. sim, sim, Vai ficar doido. É um acelerando, outro dando ré. Não tem como sim, dar certo. sim. E é importante, né, Beto, essa comunicação, né? Se o paciente, se eu discordo da sua conduta, eu tenho que te ligar. Eu tenho que te ligar, e não há problema nenhum nisso. A gente Zero vai, problema. a gente vai chegar num acordo nisso, né? E tem até duas histórias para te contar. Uma história é uma paciente passou com um neurocirurgião e o neurocirurgião mandou para mim, paciente de outra cidade, de fora de São Paulo. E ela começou a falar comigo, uma paciente super difícil, 23 anos, muito jovem, mas com uma dor muito refratária e com um monte de coisa junto, assim. Uma coisa multidimensional pesada, assim, sabe? Dor crônica, aquele buraco que o paciente vai se Ah, enfiando. é, Você é, conhece melhor do que eu, né? e aí a paciente falando assim, olha, eu passei com todos os médicos que você imagina. E agora eu passei com esse médico aqui, esse último, esse neurocirurgião, ele me garantiu que se eu operar, eu fico zero. Ah, tá bom. Ele te garantiu isso? Garantiu. Então tá bom. Terminei a consulta, liguei pro cara. Falei assim, ó, vou te falar uma coisa. O paciente tem um perfil assim, tem um monte de coisa psiquiátrica difícil, que eu acho que você deve abordar. Eu não acho que a paciente tem segurança cirúrgica, eu não acho que ela é uma paciente que você deva ser direto para a cirurgia, acho que você precisa olhar mais. Ele falou, concordo com você, a gente tem a mesma visão. E eu vou te falar uma última percepção dela. Ela falou que você falou para ela que se ela operar, ela vai ficar zero. Ele falou assim, mas eu nunca prometi isso para ela. Eu falei assim, fique esperto, porque é isso que ela está falando para todo mundo. E a gente sabe o risco que a gente corre quando a gente opera uma paciente dessa. Isso é um lado. Vou te dar outro lado agora. Uma paciente chegou para mim, uma paciente não vou falar o médico também, só para não, sei lá, né? Não vem De ao um, caso. de um excelente cirurgião de São Paulo, e eu fiquei muito feliz quando veio, ela mostrou o cartão do médico, falei, porra, pelo menos tá com esse cara super bom. Ela passou comigo na quarta-feira da semana passada, eu a vi e falei, quero falar com ele. Mandei mensagem, ele falou, pô, muito obrigado por ter falado comigo. E você percebe que o médico fica feliz quando recebe um reporte assim. E eu falei assim, olha, eu a vi, tomei essas atitudes e vamos ver amanhã eu te falo. No outro dia, na hora do almoço, ela me manda mensagem, eu estou muito melhor e passei bem amanhã sem remédio. Falei, ótimo, mandei para ele, ficou feliz também. À noite, a paciente me manda outra mensagem e fala assim, ó, passei bem até a hora do almoço. À tarde foi uma porcaria, já tive muito mais dor, tive que tomar mais remédio e não melhorei nem com remédio. Tá. Essa paciente passou comigo na quarta, na sexta ela passou comigo, de novo. Foi a primeira consulta na quarta, a segunda consulta na sexta, e na sexta eu falei para ela, volta lá e opera. Eu vou conversar com o seu cirurgião, para te operar, porque você não está conseguindo, está com dor muito desproporcional. Eu vou conversar com ele, ele já indicou a cirurgia, já tinha indicado a cirurgia, a gente estava tentando, mas na segunda consulta eu falei assim, ó, vai lá, opera, é rápido, vai resolver, você vai ficar boa. Ela operou no sábado, cara, e ela me ligou e falou assim, muito obrigado por ter me ajudado a tomar a decisão, porque eu É isso. precisava de apoio para tomar a decisão. E é Total. isso. Então, fisioterapeutas, escutem isso, se vocês chegaram até esse ponto do podcast. A gente não é evitador de cirurgia. A gente tem que evitar a cirurgia que não deve ser feita. Não tenho dúvida disso. A gente não é. O fisioterapeuta não é inimigo do médico. O fisioterapeuta é parceiro do médico. A relação não é de cima para baixo, a relação é horizontal. Somos pares também. Né? Da mesma maneira que o Alberto chama o William de par, eu tenho certeza que o Alberto me chama de par, que a gente está discutindo no mesmo fronte, com papéis diferentes, o mesmo paciente. Então, a gente
Eu já tive essa conversa com o William, já tive essa conversa com você, com vários outros colegas, de ligar pro cara e falar assim, meu, opera, velho, eu já tentei tudo aqui, não vai melhorar. Opera. Pode operar que É, vai ser legal pra caramba. no total. E outra coisa, até dando um conselho para os jovens fisioterapeutas, a proximidade é ótima, mantenha a proximidade com o seu médico mas também saibam ser concisos, né? Puta, às vezes chega cada textão, Hélio, que eu olho aquilo e falo, meu Deus, cara, é o resumo da filigrana da... Cara, honestamente, eu não estou interessado nisso. Assim, ó, Uhum, minha percepção é essa, tá indo bem, na minha, na minha opinião, tem que continuar ou não, vai para musculação. Assim, é informação direta e reta, uhum, tá? Então, é um treino isso, né? É claro, você uhum, vai ser respeitoso com o médico, óbvio, você não vai perder uhum, respeito, mas você vai ser direto ao ponto. Você não precisa ficar fazendo rodeios, uhum, filigranas, falar o mínimo, nem querer mostrar serviço. Eu acho que o fisioterapeuta faz uma mensagem enorme querendo mostrar conhecimento. Esquece isso, cara, é bobagem. uhum. Me fala qual é a sua percepção, o que que você acha, para onde a gente vai, que eu estou feliz, tá? Hashtag fica a dica. Não, muito legal, né? Porque acho que a gente conseguiu abordar aqui que a gente precisa ir além do técnico com o paciente, a gente precisa dar soft skills, a gente precisa treinar comunicação, a gente tem que estudar, a gente tem que ser especialista em gente também. Não adianta você ser especialista em coluna, ser especialista em tornozelo, se você não souber lidar com pessoas, se você não souber conversar com o seu doente, com o seu paciente, não adianta nada todo um arcabouço de educação técnica, se não existe por fora desse arcabouço uma pessoa ali que compreende, que acolhe, que recebe, que educa o paciente, que Sem dúvida. engaja o paciente, né? Então, esse soft power de você saber, talvez, engajar e misturar um pouco de ingrediente de venda, onde você tem que vender o seu serviço, mas ao mesmo tempo você tem que entregar um pouco de esperança, buscar um pouco de luta por parte do paciente, nessa mistura onde a gente vai usando técnicas o mais próximo da ciência possível, as mais embasadas, as mais eficientes, as mais seguras, para não botar o paciente exposto em alguma situação, eu acho que é o caminho, mas assim, olhar também para o ser humano que está à sua frente, né? Então, esse é o desafio, acho que hoje a parte técnica está muito espalhada nas redes, o ensino é tudo muito claro, tal, existem protocolos, programas de educação continuada, mas eu acho que a gente também tem que ler um pouco sobre o ser humano, de onde nós viemos, quem somos nós, para a gente poder entender as dores e as delícias aí de ser uma pessoa que procura ajuda e ser esse agente de ajuda nas pessoas, né, Betão? Bom, sem dúvida, cara. E também, assim, para quem está começando, não tem caminho rápido, não tem atalho. Ah, Não tem atalho. Se a gente escolher uma profissão, a profissão, as carreiras aí que cuidam da saúde das pessoas, cara, tem que estudar. Tem a parte chata, que é a parte de introspecção, é você com você mesmo, com livros, horas, madrugadas, pensando por que é, por que não é. As pessoas querem tudo muito rápido, né? Você tem cursos de final de semana que você coloca lá, sou especialista em tal técnica, e se foca muito na técnica e pouco na essência, né? Eu acho muito ruim isso. Eu sempre desconfio de quem tem o mesmo martelo para todos os pregos, entendeu? Você tem que ter uma caixa de ferramentas, cara, o mais ampla possível e saber para cada caso o que que você vai usar. Agora, não estou nem discutindo a parte humana. A parte humana você falou super bem, eu estou totalmente de acordo. A gente passou muito aqui da nossa conversa falando sobre a parte humana. Mas a parte técnica mesmo, Hélio, cara, ela requer muito esforço, sacrifício, uhum, suor, introspecção, horários de você com você mesmo, livros, uhum, fontes diferentes, e você criar o seu conhecimento, a sua rede. Pô, quantas uhum. vezes eu me via aberto numa mesa com 5, 6 livros ao mesmo tempo, eu não tinha muita internet ainda, É, tentando conexão de uma ponte de um com o outro. Pô, é isso, cara. E isso você, depois vai colocar em prática, você vai ter a sua experiência. E hoje uma coisa muito legal que eu consigo, eu tenho 15 eu tenho 20 de formado, né? O que eu posso numa mesa redonda, cara, dar a minha opinião, baseado no que eu vivi. uhum, Então, eu estudei, eu sei a evidência, eu sei o que a teoria fala e eu sei o que funciona na minha realidade. uhum.
que não funcionou para mim, o que eu abandonei ao longo dos anos, né? E isso é só o tempo que dá. As pessoas têm que ter essa paciência e saber que, cara, você só vai ser um baita de um fisioterapeuta depois de alguns anos. Só vai ser um ótimo cirurgião depois de 10 anos. Não tem como ser um excelente cirurgião antes de 10 anos. Você não vai ter vivido as complicações todas. É um caminho longo. Então é isso, cara. É ter paciência, fazer a coisa certa, que vai dar certo. Tenha Muito paciência legal. certa que vai dar certo. Muito legal, e a gente tem que ter essa noção de que a gente tem que passar em tudo na vida, né? A gente tem que passar uma arrebentação. Na carreira, você tem que passar uma arrebentação. Você que é surfista sabe bem disso, né? Você tem Vem que muita passar uma onda na cabeça. arrebentação. Você tem que passar arrebentação na carreira, você tem que passar arrebentação na agenda, porque a agenda vai crescer devagar. Ninguém, né? Financeiramente, você vai passar uma arrebentação lenta também, e é muita água na cabeça. Então, assim, eu acho que isso talvez seja a mensagem mais legal, e é o que a gente tem que passar para os pacientes também. Falar assim, ó, eu quero que você faça atividade física. O paciente também tem que passar por uma arrebentação. O começo da atividade física é um horror. O cara sente gosto de sangue na boca, o cara sente dor pra caramba no corpo o outro dia. Ou seja, né, ele tem que passar por aquilo para se tornar um cara que frequentemente faz atividade física. O cara começa a guardar dinheiro hoje, ele vai lá ver quanto que rende, por mais que renda, rende moedinha, rende centavinho. Quer dizer, passar essa arrebentação, mas pega e investe 1,5 milhão para você ver o que acontece. Esse 1,5 milhão cresce muito mais rápido do que quando você começou a investir no R$ 200, R$ 100, né? Então, tudo na vida também tem essa arrebentação, e eu acho que a gente fez esses paralelos todos, a gente discutiu as relações e discutiu as profissões. Acho que foi muito legal, Beto, e queria que você deixasse aí a sua rede para as pessoas te acharem e, de repente, bater uma bola contigo. Pô, legal, Elião. Gostei muito aqui do nosso papo. Tinha certeza que ia ser um ótimo papo, né? Como sempre é. A gente já fez algumas lives juntos aí, elas sempre Sim. saem super fluidas e eu aprendo muito com você, sempre. E espero que a recíproca seja verdadeira. Eu vou te falar aqui, Elião, eu estou aqui fazendo só enquanto eu colo aqui a minha rede, que eu não sei de cabeça, né? Olha, eu tenho alguns canais aqui, tá? O canal que eu mais uso, meu canal profissional, é dr.albertogottfried. Tá? Vou colocar aqui, ó, para quem quiser. Não sei se dá para Legal. ver. No YouTube ele mostrou aqui o nome fácil dele, dá para ver, mas vai estar nas thumbnails também, vai dar para ver o nome dele, lá vai ter o arroba do Mais Instagram uso. O também. canal do YouTube, do Insta, é facílimo falar comigo e super prazer aqui discutir caso com você, Hélio, com vocês, fisioterapeutas. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui o final, você se interessa pelo assunto, você quer aprender alguma coisa nova, você quer aprender alguma coisa, uma visão um pouco diferente, e seja curioso, né? Seja tolo, né? Seja curioso, não perca isso, né? Não perca a vontade de aprender todos os dias. Eu acho que a gente pode sempre aprender alguma coisa todos os dias, e é isso que move a gente para frente. Bom, Betão, muito obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, super disponibilidade, sei da sua dificuldade com a sua agenda, mas, não tenho como agradecer pela sua presença aí, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, lembrando que a gente está nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube com vídeo, vai lá no nosso canal do Fisiotopedia também, vai lá no nosso canal do Spotify e do YouTube, clica no sininho que você vai receber uma notificação toda vez que a gente gravar um episódio e lançar um episódio do nosso podcast Aprender e Empreender. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.